Estamos na campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Entre em 2011 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes colheitas. Campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Estão ligadas as nossas vidas? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2011, e semeou naquela terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. Amém? Você crê nisto? Então sente-se, por gentileza, por favor. E eu peço que, por gentileza, você pegue a sua Bíblia e abra em Gênesis. Gênesis 4, e nós vamos ler do 1 ao 9. Gênesis 4, 1 a 9. Amém? Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor, tive um filho, um homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Ok, paramos aqui. Nós vemos duas pessoas bem diferentes, com personalidade diferente, e vemos que anseios, objetivos diferentes. Um era pastor, lidava com um rebanho de ovelhas, e o outro lidava com a terra, era agricultor. Nós encontramos aqui duas pessoas que mostram
demonstra claramente que seus anseios, aquilo que queriam, era bem diferente. O que um queria, o que o outro queria, a expectativa de um e do outro. Pessoas diferentes. Mas que, teoricamente, os dois invocavam a Deus. Porque Caim também conhecia o Senhor e estava, aparentemente, buscando o Senhor. Então, duas pessoas que conheciam o Senhor, buscavam o Senhor, e que estavam ali oferecendo suas ofertas ao Senhor. Mas nós vemos que o coração de um era bem diferente do outro em relação à sua fé com Deus. Então, um realmente amava a Deus, temia a Deus. O outro nós vemos que não. Estava ali, ofereceu também ofertas ao Senhor, mas estava bem longe de ser o que o Senhor queria que ele fosse. Isso é muito importante que você pense, porque dentro da igreja nós temos pessoas que simbolizam o Abel e o Caim, dentro de casa, e assim por diante. Pessoas que estão casadas, é o Abel e o Caim. Então, quantas pessoas que num relacionamento é Abel e Caim, Caim e Abel, né? Os dois eram irmãos, saíram do mesmo pai e da mesma mãe, conheciam o mesmo Deus, estavam até oferecendo sacrifícios a esse Deus, mas tinham espírito diferente. Você vê que visão diferente. Um nós vemos que tinha o espírito que Deus esperava, que era o Abel, e o outro não. E aí você vai analisando a loucura das pessoas. Você vê que o tempo passa, milênios, séculos, mas as pessoas cometem os mesmos erros, reagem da mesma maneira. Você vê que o Caim não tinha o espírito que Deus esperava. Tanto é que quando ele ofereceu a oferta dele, a Bíblia diz que o Senhor não o aceitou e, consequentemente, a sua oferta. Quer dizer, as obras dele não eram perfeitas. Se Deus não estava encontrando o espírito que ele esperava encontrar, então o que ele fazia era inútil. Tudo era bem tolo, porque o que Deus espera que venha em primeiro lugar é o que está dentro de você. Não adianta uma pessoa dizer assim: eu faço isso para Deus e eu faço aquilo para Deus. Eu estou realizando isso e isso. Mas o seu espírito, o seu coração, não é conforme o que Deus espera que seja. Tem pessoas que até hoje, apesar de oferecerem seus sacrifícios a Deus, aquilo que ele acha, aquilo que ele quer dar a Deus, apesar de ele dizer que está buscando a Deus, ele tem um coração malicioso, invejoso, orgulhoso, incrédulo. Não sei, tem muitas coisas aí, cada um vai abrindo e vai analisando. O coração está longe de ser aquilo que Deus espera. Porque Deus espera um coração quebrantado, sincero, que trabalha para a santidade, um espírito que agrade o Senhor.
Mas às vezes a pessoa está ali. Ela sabe quem é Deus, ela invoca a Deus. Ela até, teoricamente, aparentemente, ela está servindo a Deus. Mas aquele coração não é o coração que Deus espera, aquele espírito que Deus está esperando dele. E aqui nós vemos isso. O Caim estava longe de ser o que Deus esperava dele. Era um cego, um arrogante, um sujeito desequilibrado. Você vê que quando Deus não aceitou a oferta dele, aquilo era um fracasso para ele. Ele culpou o Abel. É como se o Abel era o responsável, era o culpado de Deus não ter aceitado. Se ele, na cabeça, vê a loucura do ser humano, se ele eliminasse Abel, ele eliminaria o problema da vida dele. E você vê que muitas vezes as pessoas, elas buscam aqui fora o que elas só vão encontrar aqui dentro. Elas querem eliminar coisas que estão aqui fora, mas na verdade o problema está aqui dentro. Por que Deus não me abençoa? É porque eu tenho um Abel na minha vida. É porque eu tenho isso, ou porque eu não tenho isso. E na verdade tem a ver com o espírito da pessoa, com o coração da pessoa, aquilo que está lá de verdade. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, realmente é do Senhor. O Caim ofereceu também oferta ao Senhor, mas o Senhor não o recebeu e nem recebeu a sua oferta, porque ele não era justo diante de Deus. Ele não tinha o espírito que Deus esperava. Ele não tinha. O Senhor não recebeu. E muitos ficam nessa situação, buscando fora dele respostas que ele só encontra dentro dele. Na cabeça do Caim, o grande problema da vida dele era o Abel. Mas o Abel não era o problema dele. Deus não o receberia e nem o abençoaria se Abel não estivesse lá. Com Abel ou sem Abel, o problema estava nele. O problema era ele. Entende? E às vezes as pessoas, bom, se eu não tivesse isso, Deus faria isso por mim. Ou se eu tivesse isso. E a questão está longe disso. Não tem nada a ver com isso. Quando Deus olha para nós, Ele não está vendo aquilo que você está me vendo assim, eu estou vendo você assim. Deus nos vê lá dentro. Como a Bíblia diz, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe que espírito habita em nós. Como é a nossa alma? O que está dentro do nosso peito de verdade? Como funcionam os nossos pensamentos? Ele sabe o que você está pensando. Muitos agem como Caim agiu. Onde está teu irmão? Não sei, eu sou responsável dele. Tem gente que acha que pode mentir até para Deus. Tem gente que ele acha que ele consegue enganar até o próprio Deus. Ele está tão acostumado a vender a imagem de que ele é de Deus, que
que até para Deus ele vende a imagem que ele é de Deus. Ele quer convencer a Deus que ele é dele mesmo. Mas Deus sabe quem realmente é dele. Não é porque a pessoa, teoricamente, está, ou aparentemente, invocando a Deus, e fazendo algo para Deus, como Caim estava ali, pegou suas ofertas, foi oferecer a Deus. Quer dizer, a pessoa está na igreja, a pessoa está fazendo alguma coisa para Deus, então, ou ela é de Deus, mas Deus, ele esquadrinha, ele conhece, ele esmiuça, ele sabe. Como ninguém, ele sabe quem realmente está nele, em temor, em fidelidade, quem realmente teme a ele. Você pode falar uma coisa, Deus sabe se é verdade. Se você falar para mim, vou acreditar em você, possivelmente. Mas Deus sabe a verdade. Então, o Caim fez a mesma coisa que Abel. Mas Abel foi abençoado, Caim não foi. Porque as obras de Caim não eram sinceras. Não era. Não era o que Deus esperava. E a prova é que o Senhor ainda disse para ele: se você fizer bem, não será aceito. Ô Caim, se você fizer direito, se você fizer a coisa certa, eu não vou aceitar você. Sim, eu vou aceitar você. Agora, se você não fizer, o pecado se você fizer bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. E ele deseja conquistá-lo. Às vezes eu vejo que há pessoas que são conquistadas por coisas ruins que vão destruí-las o tempo todo. Quando elas deviam estar conquistando vitórias, elas estão sendo conquistadas para o mal. O Senhor disse: está à porta. E você deve ter domínio sobre isso. Quantas vezes Deus está nos orientando a ter controle sobre as coisas, sobre aquilo que vai nos derrotar, e nós não estamos conseguindo. Controle isso. Tenha controle sobre isso. Tenha controle sobre a sua carne, sobre o seu temperamento, sobre o seu jeito de ser. Tenha controle. Domine. Não deixe isso te dominar, mas você deve dominá-lo. Tenha domínio. Desejos. N. Pode vir, nesse caso, ele teve o desejo de matar o irmão. E cada um de nós podemos, a todo momento, ter um tipo de desejo ruim, perverso, destruidor para as nossas vidas. E o Senhor avisou. Mas ele não teve controle. Ele não dominou, aquilo dominou. Quantas vezes Deus está nos mandando dominar nossos desejos, ter controle sobre as situações que vão nos prejudicar? Mas nós estamos sendo dominados. Ao invés de nós conquistarmos o que é bom para nós, estamos sendo conquistados para o mal. Você vê que Deus falou com ele, e ele fez exatamente o que o Senhor falou para ele. Tome cuidado, tenha controle. O Senhor acabou de falar com ele, ele foi lá, chamou o irmão e foi, atacou e matou o irmão. Minha gente, eu vejo isso acontecer o tempo todo, infelizmente. Deus fala com uma pessoa: não faça isso. Ela acabou de ouvir Deus falar com ela, ela sai e vai e faz exatamente o que Deus falou: não faça. É como se fosse um senso de impunidade, é como se ela julgasse que ela pode reverter aquilo e que nada de mal vai acontecer, ou sei lá o que. Ela desrespeita
a Deus, como se ela fosse sair impune daquilo, nada vai acontecer. Ele foi lá e fez, como se Deus não tivesse falado nada. Deus pergunta a ele: onde está o teu irmão? Não sei, não sou responsável por ele. E às vezes Deus fala com as pessoas, está falando, e elas, como Caim, se fazem de desentendidas. Uma pessoa pode até se fazer desentendida para outra e passar, mas não para Deus. Você pode se fazer desentendido para mim e eu não captar, mas não Deus. Não Deus. Deus sabe exatamente o que está dentro de nós. E nós precisamos investir nisso, em autoconhecimento, não ignorar a voz de Deus em nenhum momento, não ignorar aquilo que Ele tem nos falado e orientado. Não vejo como inteligente uma pessoa ignorar a direção que Deus dá a ela. Nunca acaba bem. Não é à toa que Deus falou tanto conosco sobre o quanto ergueu Salomão, e ele vacilou gravemente, trocando uma relação tão incrível que ele tinha com Deus por coisas que ele mesmo no final disse que era correr atrás do vento. Todo dia, eu penso que é difícil o dia que eu não uso essa expressão para alguém. Se eu não usar no programa, eu uso para alguém de casa, para alguém que trabalha comigo. Eu sempre estou falando esse assunto. Continuamente eu repito: meu Deus, as pessoas só têm uma vida e elas conseguem estragar a única vida que têm. Elas são orientadas, mas elas preferem pagar o preço do sofrimento do que daquilo que vai trazer vitória para elas. E Deus quer fazer. Deus quer realizar. Deus nos ama e nos chama o tempo todo para uma vida de vitórias. Mas quem invoca a Deus precisa entender: Ele não vai aceitar de qualquer maneira. Ele não aceitou Caim e nem a sua oferta. Como Deus não tem podido abençoar pessoas porque Ele não tem encontrado sinceridade, justiça no seu coração. E Ele então não pode. Porque a partir do momento que eu digo: eu quero uma vida com Deus, eu preciso usar a minha cabeça. Não é nem um pouco inteligente você estar na presença de Deus, podendo fazer aquilo que Ele espera, mas não faz. Não é inteligente, de jeito nenhum. Quantas vezes Deus está pedindo algo, mas a pessoa, ela decide que ela vai dar o que ela quer. O Caim deu a oferta dele, ele queria ser aceito do jeito dele, a oferta dele, do jeito dele, da maneira dele, e nós precisamos entender que com Deus não funciona assim. Às vezes, aqui nós até engolimos algumas coisas do jeito que uma pessoa quer, para não ter problema, aceitamos de um jeito, de outro, mas Deus nos ensina como caminhar.
Deus nos ensina como fazer. E não adianta eu querer dar a Deus aquilo que eu quero dar e não o que Ele está pedindo. O que eu acho que é o bastante, que é o suficiente. Toma, Deus, é isso aqui que eu tenho para o Senhor. Se quiser bem, ok. Se não quiser... Olha aqui, Deus, eu sou Caim, sou desse jeito mesmo, e o Senhor trata de me aceitar assim. Não, Caim, não vou aceitar. Se você fizer direito, eu vou te aceitar. Mas se não fizer, você vai fracassar. O pecado está à porta e ele vai conquistar você, e você deve ter domínio sobre ele. Não vou te aceitar assim. Ele não aceitou Caim nem oferta. Então nós queremos vencer. Mas para que as minhas obras possam frutificar, o meu espírito deve estar em conformidade com Deus. O meu coração. Deus sabe onde há verdadeira sinceridade. Deus sabe quando podemos dizer não, quando nós podemos fugir de algo, sair de uma situação, vigiar com nossos olhos, com nossa mente, com nossas mãos. Deus sabe. Deus sabe. E não adianta a gente jogar para frente, achando que vamos levando assim. Como eu sempre falo, Deus não muda de ideia. Se Ele está requerendo algo de mim, eu devo dar a Deus. Porque Ele não vai receber do meu jeito. Eu preciso entender isso. E eu preciso olhar para mim e não culpar o que está ao redor. Porque na cabeça de Caim, eliminando Abel, certamente as coisas seriam melhores para ele, Deus o aceitaria, ou etc e tal. Ele era um cara insensato, um egoísta, invejoso, orgulhoso, arrogante, que não queria admitir que mudanças precisavam acontecer na vida dele, para que aqui fora as coisas fossem mudadas. Mas vamos culpar o Abel, vamos culpar as questões que estão aqui, vamos culpar a Deus, vamos culpar a igreja, vamos culpar tudo. O problema da minha vida é Deus, é a igreja, é o meu marido, é a minha mulher. O problema é isso ou aquilo. Quando uma pessoa quer vencer, você pode ter o maior enrosco do teu lado, ele não vai ter poder para te destruir. Pode acreditar. Se uma pessoa quiser vencer de verdade, você pode ter o maior problema do seu lado. Que isso não poderá te impedir de ir além. Se Caim quisesse vencer, ele teria chegado aonde Deus queria. O próprio Deus falou: se você fizer direito, fizer bem, fizer o bem, não será aceito? Claro que será. Faça, rapaz. Mas um abismo puxa outro abismo. Ele já estava errado e piorou ainda mais a situação dele. Então é um tal de... Eu já vi gente muitas vezes dizer: sabe, eu não venci por causa do fulano, por causa do ciclano. Sabe, eu não consigo fazer mais para Deus por causa de não sei quem. Isso é mentira. Porque quando uma pessoa quer de verdade agradar a Deus, fazer a vontade de Deus, nada, nem ninguém pode impedi-la. Sabe, se eu não tivesse isso, eu estaria lá. Se eu tivesse isso,
eu estaria lá. Eu sei lá. É comum pessoas querer culpar alguém de seus fracassos, de sua derrota ou da sua infidelidade. Eu já tive mulher chegar para mim e dizer assim, sabe, bispo, eu bebo porque o meu marido exige que eu beba. Ele quer que eu saia, sabe, eu vou no pagode com ele porque ele exige que eu vá. Já tive até alguns que vêm, o senhor não manda ser submisso? Acho engraçado que como por pecado todo mundo quer ser submisso. Não, filho, submisso, minha filha, é no Senhor, tá? Não para pecar. Não para pecar. Não para pecar. Tem umas coisas que as pessoas agem, elas agem igual Caim aqui. Igualzinho Caim. Há muitos anos, não era isso nem para quem está lá no interior, aquilo foi um choque, que eu não conhecia essas histórias. Acho que deve ter uns 13 ou 14 anos, eu atendi uma mulher que disse para mim que ela estava tinha um relacionamento, fazia swing. Mas antes não falavam swing, eu sei lá o que falava, que eu nem lembro disso. E eu fiquei parada assim, pensando, meu Deus do céu, o que é isso? Santo de Israel. Eu não acreditava naquilo. Eu falava, minha senhora, mas você, etc. aí, o que é isso? Pois é, quem está rindo, quem acha graça? Eu vou dizer uma coisa, a gente, quem está na capital está mais à frente, a gente lá no interior é mais caipira, viu? A gente demora, às vezes, algumas informações demora para chegar lá. Há 14 anos atrás, algumas coisas ia derrubar os cabelos da cabeça. Eu, quando ouvi aquilo, nunca tinha atendido nem ouvido aquilo. Quer dizer, para falar a verdade, você ouvia vagamente, mas nem entendia. Quando você conversa com alguém, a pessoa te dá os detalhes, você fala como pode. Só incorporado para fazer umas coisas dessas. Tem que estar dominado pelo mal. E ela teve a coragem de dizer para mim que ela conhecia Deus, mas que ela fazia porque o marido exigia, então ela achava que era uma maneira dela ser sábia. Colocando outra mulher na cama, um outro casal na vida, era uma maneira de ser sábia. Eu não vi quando eu falei, eu simplesmente disse para ela, eu não sei onde há sabedoria e safadeza, minha senhora. Isso é uma safadeza, isso é uma coisa absurda. É que agora o marido já não queria mais viver só com ela, só conseguiu se relacionar se tivesse mais uma pessoa. Falei, mas claro, vocês deixaram o capeta entrar. O diabo entrar. E ela queria me convencer que era uma maneira dela segurar o casamento dela. Isso é ridículo. Então, quando as pessoas que acham que elas dão um jeitinho, elas pegam a palavra e querem distorcer em favor delas, não para agradar a Deus, mas para agradar a elas. Coisas que não têm sentido nenhum, o menor sentido. O que é que eu devia ter feito? Ela perguntou para mim. Eu disse, teria que ter dito não, tenha respeito por sua família. Mas ele disse que ia se separar. Eu disse, então que separe, que vá-se embora, criatura. Se você não tem respeito pela sua família, a Bíblia diz, se o descrente quiser deixar o cristão, que deixe, porque você não está sujeito à servidão. Não é você
Você queria sustentar a família, ele que era um imoral, então que deixasse, é isso que você quer, que siga seu caminho e fosse buscar a Deus, fosse buscar o Senhor, buscar a Deus, é isso que você tinha que ter feito, e não cedido ao pecado. Então, quem decide andar com Deus, deve aprender a dizer não, não, não e não ao pecado. Entrar dentro da sua casa, às vezes as pessoas, elas não agem com a postura que Deus espera. Tinha uma senhora uma vez, disse assim para mim, que ela não aguentava o rock pesado que o filho colocava no quarto, e que arrebentava, os vizinhos reclamavam, e ela era cristã. Eu disse, coloca um limite nisso. Ah, porque ele não aceita. Eu disse, quem é a dona da casa? Sou eu. Falei, quem paga as contas? Sou eu. Falei, quem paga manda, diga não e acabou. Aqui dentro você não vai fazer isso. Aqui não. Você não vai fazer, vai respeitar a minha vida, a minha fé, a minha casa. Então o povo de Deus, às vezes age com passividade e com covardia diante de decisões que precisavam ser tomadas, de nãos que precisam ser ditos. E aí alguém vem, um religioso, sei lá da onde, ou sei lá o que a pessoa quer, ela pega uma palavra, distorce aquilo e se esconde atrás dela. Não vem com essa não. Coitadinho do Caim, ele estava oferecendo uma ofertinha para o Senhor. Deus muito perverso, não aceitou a ofertinha do pobre do Caim. Não é isso não. Não, eu só estou dando um jeitinho para isso ou para aquilo, não. Estava errado, Deus não aceitou o Caim nem a oferta, entendeu ou não? Não aceitou nem o Caim nem a oferta. Isso significa que quando está errado, Deus diz não e acabou. E aquele que decide andar com Deus deve ter uma postura firme diante da vida, diante das coisas. Quem decide andar com Deus precisa ter uma postura firme. É na vida dele, na carne dele, não carne, para os desejos dele, não, para aquilo que está ao redor dele, não. Porque se você não age como Deus espera, aí de repente as coisas não acontecem como espera, como queria. Ah, Deus não fez na minha vida, eu vou desistir. Ah, o culpado de eu não estar mais aqui é eu não sei quem. O culpado das minhas derrotas e fracassos é o fulano, é o cicrano. E por aí vai. Essa palavra tem assunto para muitas horas. Cabe a cada um trazer para a vida. Pegar e deixar o Espírito Santo iluminar o entendimento. Não adianta você querer dar a Deus o que você acha que é bom. Você deve dar a Deus o que Ele já tem dito a você que quer. Não é mais ou menos. Outro dia nós pregamos sobre isso. Acho que foi até quarta passada. Não se pode servir a dois senhores. Deus não vai te aceitar mais ou menos pela metade. É inteiramente nele. Se a tua vida não está indo, a culpa não é do Abel. Se Deus não está te abençoando em alguma área, a culpa não é do Abel. Não é não. Nós temos que procurar aqui dentro. Não adianta tentar fazer desentender. Cadê o Caim? Cadê o Abel Caim? Não sei, eu sou responsável por ele. Eu tinha acabado de matar o rapaz.
Então tem gente que acabou de fazer aquilo que Deus desaprova. Ai, não sei por que Deus não me abençoa. Ai, não entendo por que Deus não me abençoa. Ah, não entende? Vasculha. Deus não é injusto. Ao contrário, a sua misericórdia não tem fim. Então, se alguma coisa não está deslanchando como você gostaria, dê em definitivo o que Deus espera. Porque você vê que são duas pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, visualmente, ambos são bons. Estão fazendo a mesma coisa, ofertando a Deus. Mas Deus sabia o coração de cada um como era. Deus sabia. Como ninguém. Então, às vezes a pessoa incomoda com alguém que está vencendo. Ah, por que ele recebeu isso e eu não? Deus sabe o que está no coração. Deus sabe a verdadeira sinceridade e entrega de cada um. Amém, minha gente?